Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar uma segunda parte de grandes livros de grandes culturas. E à medida que eu for assim descobrindo novos livros, encontrando aqui na minha estante também, eu vou trazendo vídeos para mostrar esses livros que marcam as culturas. Essa é uma escolha aleatória minha. Claro que outras são bem assim dos críticos, mas no fundo também as minhas aqui têm a ver com o meu gosto pessoal e etc. Antes de vocês assistir, de começar, deem like, compartilhem e comentem, por favor. Quero começar pela cultura semítica, o mundo de Israel, aquele mundo antigo, a Bíblia Sagrada. Aqui é a edição Bíblia de Jerusalém, da Paulus. Aqui nós temos a grande história de salvação, de Deus se manifestando, se revelando ao povo judeu. Essa edição aqui, ela é de 2020 e tem vários tradutores. É uma edição, uma das mais comentadas e valiosas para estudo. Então aqui nós temos o pensamento semítico do povo hebreu, o nascimento do judaísmo, a formação do judaísmo, as histórias daquela raça e depois o surgimento aqui no Novo Testamento do cristianismo, os fundamentos também do cristianismo na pessoa de Cristo. Livraço para entender a cultura aí do Oriente Médio, principalmente do povo hebreu, depois judeu e também dos cristãos. Egito Antigo, o livro dos mortos do Antigo Egito. Livro lançado pela Madras. E aqui nós temos a tradução do Marcos Malvese e essa edição de 2020. Livro muito bonito. Traz também os papiros, onde estão o livro dos mortos. E são vários papiros, né? Esse livro eram recitações, invocações aos deuses, que eram colocados, enrolados nos papiros, colocados no esquife dos mortos. Então aqui nós temos um papiro importante sendo desvendado, comentado aqui. É o livro da vida. Esse papiro é mostrado aqui com tradução do aclamado egiptólogo Wallis Budge. É o papiro de Ani. Então, assim, o livro dos mortos são várias versões colocadas dentro do esquife dos faraós. Então, o livro dos mortos do Antigo Egito, para conhecermos a cultura egípcia. Vamos para o México, um grande livro do México. Juan Rulfo é o autor, o livro Pedro Páramo. Uma leitura obrigatória para quem deseja conhecer o realismo fantástico. Bebendo numa das fontes primeiras de Juan Rulfo, nasceu em 1917 no México e morreu em 1986. A história desse Pedro Páramo, que vai visitar a cidade onde nasceu. História fantástica, interessantíssima. Essa edição é de 2020. Tradução do Eric Nepomuceno. Livro fininho, denso e interessantíssimo. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Para adentrarmos o Japão medieval. O livro do travesseiro da Sei Shonagon. Escrito no final do século X e início do século XI, uma dama da corte imperial em Kyoto, numa sociedade tão diversa da nossa como o Japão, ela escreve e toca os leitores com tamanho frescor e alegria. Escreve as intrigas e as memórias da corte onde ela serviu. Esta edição é da editora 34 de 2020 e a tradução são várias pessoas, né? A Geni Wakisaka, Junko Ota, Lika Hashimoto, Luísa Nana Yoshida e Madalena Hashimoto Cordaro, para conhecermos um pouco
ou bastante da cultura japonesa. Livro incrível para conhecermos um pouco da cultura chilena. A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Um dos momentos aqui imprescindíveis da escrita chilena. Esta autora nos leva para um momento crucial da política chilena. A Isabel Allende nasceu em 1942, no Peru, onde seu pai era diplomata, mas viveu no Chile. Aqui na Casa dos Espíritos, nós temos a emblemática saga familiar de uma família dentro de um período turbulento na história do país latino-americano. Chile, ao mesmo tempo, é um país indefinido, mas é o Chile. As lutas, paixões e segredos da família Trueba abrangem 3 gerações de um século de transformações violentas que culminam em uma crise que leva o patriarca e a sua amada neta para os lados opostos das barricadas. Em um pano de fundo de revolução e contra-revolução, Isabel Allende traz à vida uma família cujos laços privados de amor e ódio são mais complexos e duradouros do que as lealdades políticas. Esta edição é de 2022, a tradução é do Carlos Martins Pereira. Conhecermos um pouco do Chile, uma grande obra de uma autora chilena. Para conhecermos também mais um pouco da América Latina, Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. Livraço, vai falar então a história de Macondo. O Gabriel Garcia Marques nasceu em 1928 na aldeia de Aracataca. Aqui o Gabriel Garcia Marques, todo mundo conhece. É da editora Record, tradução também do Eric Nepomuceno. Livro que traz para nós o realismo mágico latino-americano, além de contar essa história fascinante da saga da família Buendia. Maravilhoso esse livro. Gabriel Garcia Marques é Prêmio Nobel de Literatura. Para conhecermos um pouco da literatura tcheca, Tchecoslováquia, Franz Kafka, O Castelo. Da Companhia das Letras, tradução de Modesto Carone. Gente, eu amo Franz Kafka. O Processo, um dos livros maiores do século XX, é um fragmento. Kafka começou a redigi-lo na primavera, no início da Primeira Guerra Mundial, e embora só viesse a morrer em 1924, em janeiro de 1915 abandonou definitivamente o manuscrito. Aqui uma foto de Kafka. Aqui essa incompletude formal do texto reitera a sensação de que a angústia do personagem Joseph K. jamais terá como se encerrar. Ela jamais encontrará um ponto de repouso. Com sua prosa simples e clássica, livre de malabarismos estilísticos, Kafka criou um enredo em espiral, a luta desse personagem para descobrir do que é acusado, quem o acusa e com base em que lei, parece desenvolver-se em direção ao infinito, como se fosse empurrada por um mecanismo sinistro. Livraço! O Processo, Franz Kafka, livro maravilhoso. Para conhecermos um pouco da literatura americana, um pouco não, né? Muito da literatura americana. Um dos textos fundadores, junto com Walt Whitman e Hawthorne, A Letra Escarlate, e Walt Whitman, Folhas da Relva, Moby Dick, de Herman Melville, lançado em 1851, Moby Dick, ou A Baleia, se tornou um dos livros de aventura mais emblemáticos e clássicos da literatura mundial. Aqui nós acompanhamos a trajetória do capitão Ahab em busca de vingança contra o terrível cachalote que amputara sua perna. Esse livro entrou definitivamente para a cultura popular, inspirando outras criações. Esta edição aqui é da 34 e tradução da Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza. Essa edição aqui do Processo é bem antiguinha já, da Companhia das Letras, e é de 1997. Voltando aqui no Moby Dick, esta edição da 34, ela é muito boa. Uma edição de 2019.
temos mapa para seguirmos a trajetória do Pequod. Eu já li esse livro aqui 2 vezes, quero reler. Livro importantíssimo, cheio de referências bíblicas. Livro que nos ajuda a compreender nós mesmos navegando pela vida, atravessando situações difíceis, enfrentando baleias. Livro para entender a cultura germânica alemã. Fausto de Goethe, em 2 volumes. Aqui o primeiro volume, a primeira parte, uma tragédia, a segunda parte, que ele escreveu a vida inteira do Fausto. Escreveu a vida inteira o Goethe. Esses 2 volumes da edição editora 34, de 2004, tradução original do alemão de Jenny Klaben Segal. E esse segundo volume que eu tenho aqui também, mesmo tradutor, 2015. Que nós temos a história de um médico, né, uma história já medieval, recontada em várias lendas, que decide, né, para a busca do conhecimento, fazer um trato aí com o Mefistófeles. E aí desenrola-se uma grande tragédia, uma das mais importantes da cultura alemã. Eu acho que é só. Não, tem mais aqui, mais um livro. Para entendermos a beleza da cultura francesa e da sua literatura, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Gente, eu amo esse livro. Eu achei essa edição da Kozak Naif lá em Marília, comprei na hora. Essa edição aqui tem tradução do Frederico Ozanam, Pessoa de Barros, é de 2002. Ô, edição linda! Olha as capas. Esse aqui é o quadro, não sei se é a Jangada da Medusa, de 1819. Que quadro lindo colocado aqui. Aqui é a história do Jean Valjean. Todo mundo já ouviu falar, né, desse livro. Aqui nós temos, esse aqui é o volume 2, será? Nem sei. Nós temos a liberdade guiando o povo de Eugénie Delacroix. Trecho. A época das barricadas, né? Olha, que edição linda. Meu Deus do céu. Que livraço. É uma história maravilhosa para comover o leitor, para falar das desigualdades, do povo lutando para ter direitos, a época das barricadas, em 1830, se eu não estou enganado, lá em Paris, mas ao mesmo tempo fala da luta do homem diante das adversidades, das injustiças. Com esta leitura nós compreendemos imensamente o poder da força e do povo. Olha Victor Hugo em cima de uma rocha que tinha lá em Giver, acho que é Giver, na ilha onde ele ficou exilado, Guernsey, acho que é isso mesmo. Tá aí então mais alguns livros para despertar desejo de leitura e de conhecimento em todos nós. Um grande abraço, até mais.